Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, telespectadores da Sunshine, leitores da Sunshine. Eu fui convidado para estar aqui respondendo essa entrevista e vou responder algumas perguntas. Meu nome é Diego Perassoli, sou advogado, escritor e tenho 2 livros publicados, dos quais, salvo engano, a revista Sunshine fez a resenha do Diabo na Garrafa. Meu segundo livro, Agosto de 76. Eles ainda não leram, espero que leiam, mas sinta-se confortável e seja bem-vindo. Essa é uma pergunta bem complicada, porque não diria viver intensamente, mas ter uma percepção intensa com toda certeza. Uma percepção de mundo, uma percepção de realidade, das pessoas à sua volta, até para estarmos criando personagens, tentar compreender o que acontece. Então, não diria experiências, mas uma atenção essencial. Leitura, vivências acaba sendo interessante. Mas a imaginação por si só, a leitura não basta. É necessário mais. As grandes obras que marcaram o nosso mundo vieram de grandes escritores que leram muito, mas também viveram e estudaram. Tolkien não construiu o mundo dele se ele não fosse um filólogo, estudasse e criasse línguas. O universo de Frank Herbert, Duna, não existiria se ele não fosse um ambientalista, de certa forma, lutasse por essa pauta. E até mesmo Guerra dos Tronos não existiria se George R. R. Martin não se inspirasse na cultura de seu próprio país. E podemos dizer o mesmo do Jorge Amado, mas ele não se sentiu suficiente em apenas ler e entender os problemas do Brasil. Ele precisava viver, ele foi além. E eu acho que isso torna os livros dele ainda mais especiais. Então, a imaginação não é suficiente, é necessário dar um passo além. Quando eu comecei a ler, muito do que chegava até mim, seja por indicação, seja por sites, seja por entretenimento, sempre tinha algo em comum. Eles estavam acima da linha do Equador. E quando eu me toquei disso e comecei a pensar, comecei a acreditar que eu poderia vir a ser escritor, essa dúvida começou a surgir. É uma dúvida muito comum nos brasileiros, ou mesmo em qualquer pessoa, na grande maioria das pessoas que estejam abaixo da linha do Equador. Eu sou capaz? Eu conseguiria? Os grandes prêmios que nós vemos são dos Estados Unidos para estadunidenses, são do Reino Unido para membros do Reino Unido. O Nobel de Literatura majoritariamente dá premiações para pessoas acima da linha do Equador. E não que eles não mereçam, mas o ponto é, será que a luta está sendo justa? Será que os prêmios abaixo da linha do Equador estão sendo igualmente valorizados? E isso começa a pesar. Essa falta de transparência. E quando a gente percebe o quão rica é a nossa cultura, quando nós paramos para escrever sobre a nossa realidade, não pensando e não refletindo como seria se nós estivéssemos no além-mar, nós percebemos o quanto nós temos, o quanto nós sofremos, o quanto nós choramos, o quanto nós rimos e o quanto nós festejamos. A cultura brasileira é muito rica e começar a escrever sobre nós e perceber isso, eu acho que foi a maior lição que esse exercício poderia ter me dado. O ato de escrever não se trata essencialmente de uma profissão, é muito mais um
um hobby. Obviamente, eu tento fazer com o máximo de profissionalismo possível. E se a leitura, a escrita, né, não flui, se a história não está funcionando, existe efetivamente um bloqueio, então talvez seja a hora de não trabalhar com ela. O bloqueio criativo não é essencialmente uma coisa ruim que deva ser combatida, mas é um sinal de que há um momento no qual nós devemos refletir sobre o que nós estamos fazendo e buscar novas inspirações, dar um tempo para a própria obra amadurecer. Então eu acho que essa espera, esse descanso é muito bom para até esquecermos, tirarmos essa história viciada da cabeça e começarmos a bolar algo até melhor ou reestruturá-la de forma melhor. Então, essa seria talvez a melhor resposta no momento. Dar tempo ao tempo. Sim, eu leio todas as respostas, todas as críticas, todos os comentários a respeito dos meus livros, dos dois, tanto Diabo na Garrafa como Agosto de 76. Demoro um pouco mais para ler, eventualmente, dependendo de como esteja a minha rotina, mas eu leio todos. E lidar com a crítica é sempre um exercício, porque você conhece os mais diversos tipos de analistas, críticos literários e afins, desde o cara que decidiu começar nesse ramo por hobby e está lá só para se entreter, até o cara que já tem uma formação e quer realmente tecer uma crítica. Então, a grossa maioria das vezes você se depara com pessoas extraordinárias que fazem críticas honestas dentro do parecer e colocam apontamentos muito pertinentes. A crítica ela não pode ser vista como um insulto, mas sim como algo a se aprender. Obviamente há elogios, obviamente há, há pontos de melhora. Eu fico muito feliz que os elogios estejam muito à frente dos pontos de melhora em ambos meus livros, mas mesmo assim devemos dar atenção a todas essas facetas para aprender com elas e tentar melhorar cada vez mais. Então, sim, eu sou muito grato aos críticos, a todos que têm me acompanhado nessa trajetória. Quero fazer até um adendo especial. A revista Sunshine já leu, fez crítica de alguns dos meus livros. Agradecer os livros do Vitão, primeiro influencer que entrou em contato comigo. A breve história também, do qual participei de um podcast. E também o embaixador dos livros. Foram os 3 primeiros com quem eu tive contato e 3 que me ajudaram bastante. E também uma homenagem especial à ideia dos livros. Ela mudou de nick faz um tempo, mas eu vou pedir para marcarem. São ótimos influencers, fica a dica. Eu sonho em, obviamente todo escritor sonha em obter um determinado reconhecimento, mas os livros me ajudaram muito em grandes fases da minha vida, seja com auxílio, dicas, orientações ou mesmo companheirismo. E os meus livros são sobre pessoas reais, não da vida real, mas pessoas que poderiam existir, que se encontram em situações extraordinárias. Pessoas comuns, como eu e vocês. E eu tento transmitir muito disso. Pessoas normais em situações extraordinárias. E no meio disso, enaltecer a nossa cultura. Então, o que me motiva é contar histórias nossas, histórias brasileiras, essencialmente. Não necessariamente voltadas, literatura pura, mas uma literatura com um toque de fantasia, um toque de realismo fantástico, uma fantasia urbana. Então, um entretenimento com uma mensagem. Todos os meus livros com certeza vão falar sobre alguma coisa que poderia acontecer no mundo real,
com certeza terão alguma mensagem e com toda certeza abordarão temas que poderiam ser trabalhados de forma mais realista, de forma mais fantástica, mas que são debatidos na vida real. Existe um quadrinho do Superman no qual ele morre e é construída uma estátua em sua homenagem e tem a seguinte legenda, algo mais ou menos assim. Já se perguntou o legado desse herói? E a resposta é: olha a sua volta. Então, os livros que me marcaram estão à minha volta. Se eu tivesse que escolher alguns pontos de virada, obviamente eu sou a geração Harry Potter, eu comecei com Harry Potter, foi o estopim de tudo. Outro ponto de virada fundamental foi o Capitães da Areia, até por trazer a nossa realidade, a nossa cultura para nós. Nós brasileiros temos muito a oferecer, muito. E deixar isso de lado, consumir apenas as maravilhas do além-mar ou do norte do continente, não, não é suficiente. Nós precisamos ter as nossas raízes. Então, o Jorge Amado foi quem abriu esse olhar para mim. E o livro que... Outro ponto de virada, né? O livro que abriu essa oportunidade de escrita acabou sendo Dragões de Éter, Rafael Dracon. Li achando que era estrangeiro. Foi um presente que eu recebi, aliás, de uma pessoa que também achou que era um livro estrangeiro. E quando eu descobri que era nacional, foi quando eu decidi que eu poderia efetivamente voltar à escrita. E foi quando eu escrevi meu primeiro livro publicado, O Diabo na Garrafa, logo após. Obviamente num tom completamente diferente, até porque meu estilo de leitura ele é mais pesado, eu gosto de histórias mais melancólicas. Kafka, Victor Hugo, dentre outros. Mas esses três foram livros de virada, com toda certeza. Seguidores do blog, a minha mensagem de despedida é: leiam. Leiam e não desistam de seus sonhos. O caminho é árduo e muitas vezes pode parecer ingrato, mas existem pontos, existem pequenas fagulhas de esperança que sempre incendeiam de novo o nosso ânimo. Você não vai ser um escritor se você não for leitor. E lembre-se, você é um escritor abaixo da linha do Equador. Então, valorize os escritores abaixo da linha do Equador. Porque se nós não nos valorizarmos, ninguém vai. Continue lendo hoje e sempre. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada.